Como sempre, quando a gente começa com alô, bom dia. Então vamos lá? Saber comigo que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração poder fazer feliz ao nosso irmão. Dizer sempre um bom dia de todo o coração. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia. Um aperto de mão que a gente sem saber como porque se sente feliz e sai a cantar uma leve canção, sabendo dar um bom dia cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade, é dar sempre o melhor do nosso coração. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia, como vai você? Olhar bem amigo, claro, um sorriso, um aperto de mão que a gente sem saber comigo que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração poder fazer feliz ao nosso irmão. Sempre um bom dia de todo o coração. Alô, bom dia, irmão. Bom dia. Nós vamos com Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, o amor tão grande assim, só Ele tem por mim, irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, o amor tão grande assim, só Ele tem por mim, irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, o amor tão grande assim, só Ele tem por mim, virei até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de
linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se ele fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou quem eu sou, tenho coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Deve haver um lugar dentro do teu coração onde a paz vive mais que uma lembrança. Luz lá atrás já nem se consegue mais cantar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz muda todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança. Deve então começar, que outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que este canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividindo o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz muda todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e os sonhos dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Se você outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe este canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividindo o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz muda todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. You're the world, make it a better place for you and for me. In the end, I am embracing that people dying
a better place for you and for me. Bom dia, queridos amigos da Fraternidade Paulo de Tarso, todos os evangelizadores, os pais e alunos da evangelização infantil. Gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade ao Milton, que me convidou para fazer essa aulinha, né, sobre esse tema, na Escola de Pais, e também para todos os pais que se disponibilizaram a estar acompanhando esse momento. Eu queria sinceramente agradecer pela oportunidade. Eu espero que a gente possa bater um papo bem agradável. A intenção é passar alguns conhecimentos para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, um momento que exige de nós um pouquinho mais de reflexão, né? Até de contemplação pelo que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria nesse momento de convidá-los para fazer uma breve prece, quem se sentir à vontade, só para que a gente possa se sintonizar com a espiritualidade e assim a gente começar uma aulinha bem bacana, né? Bem inspirada. Então, quem quiser fechar os olhos, que se sinta à vontade, vamos agradecendo a todos os amigos espirituais que nos auxiliam em todos os trabalhos da nossa casa, em especial neste trabalho de evangelização infantil e escola de pais. Vamos agradecer ao mentor da nossa casa, Paulo de Tarso, e também todos os colaboradores do plano espiritual e do plano físico, que têm tanto se dedicado a todas essas crianças, a esses pais também, neste momento, e em todos os outros também. Que o nosso Mestre Jesus seja o nosso guia, o nosso modelo, e a Ele nós nos reverenciamos e pedimos que através dos seus intercessores que possam nos ajudar, nos inspirar neste bate-papo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então hoje nós vamos falar sobre gratidão. O tema é gratidão. Eu gostaria, em princípio, que a gente fizesse uma abordagem sobre 3 aspectos da gratidão. O aspecto filosófico, o aspecto da neurociência ou da ciência, né, se a gente pode falar assim, porque a filosofia também é uma ciência, né, uma ciência social, e também da espiritualidade. Então, vamos falar um pouquinho assim, sobre o aspecto filosófico. Quando a gente pensa em gratidão, o que é a gratidão, né? Como a gente entende a gratidão sobre o aspecto filosófico? A filosofia nos traz que a gratidão é uma virtude, né? Uma virtude do ser, né? E como tal, a filosofia nos traz que a gratidão é a mais agradável das virtudes, mas, no entanto, ela não é a mais fácil. Ela é a mais agradável das virtudes, mas não é a mais fácil. E aí nós vamos fazer umas abordagens para a gente entender por que ela não é a mais fácil, apesar de ser a mais agradável, né? Porque é sempre muito bom a gente ter virtudes agradáveis, né? As virtudes que alegram o nosso ser. Mas para isso a gente tem que ter um trabalho de conquista dessa virtude, né? Então vamos lá. Então ainda fala assim, olha, né, o Sponville, que é o André Comte Sponville, que é um filósofo que eu gosto muito, baseado num livrinho dele que chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele fala assim que é a mais agradável das virtudes e o mais virtuoso dos prazeres. Olha que interessante, ela é uma virtude agradável e um prazer virtuoso, ou seja, aquele prazer que é cheio de virtude, que é cheio de coisas boas, né? A gratidão não nos tira nada, ela é dom em troca, mas sem perda. A gratidão nada tem a dar além do prazer de ter recebido
Olha que interessante. Então a gratidão, filosoficamente, ela é uma virtude que não nos tira nada. Ela é um dom. Mas mesmo não nos tirando nada, o que você dá para o outro é o prazer de ter recebido. Por isso que ela é uma virtude alegre, ela é uma virtude agradável e um prazer virtuoso. Ou seja, aquele prazer de ter recebido do outro, né? Essa generosidade da virtude, né? Porque ela é uma virtude generosa. Ela também, ela suscita assim uma humildade de quem recebe, né? Então, assim, você vê que ela vai ligando a outros sentimentos e a outras virtudes que são prazerosas, que são, vamos dizer assim, aquelas coisas que te fazem um momento mais evolutivo da vida, né? Se a gente pensar dessa forma. Agradecer é dar e ser grato é dividir. Olha só que interessante. Ela não nos tira nada, mas quando você agradece, você dá, né? E ser grato é dividir. Ou seja, mas o que eu estou dividindo, né? O que eu estou dividindo? Eu estou dividindo o prazer que eu estou sentindo em receber. Ou seja, esse prazer não é só meu. Quando eu dou esse prazer, eu demonstro esse prazer de receber, eu estou compartilhando o prazer. Então, olha que interessante, né? É uma virtude que, além de fazer bem para você, ela faz bem para o outro também. Essa alegria, ela que provoca, né, esse momento, ela é uma alegria nossa, né? Essa felicidade, ela é nossa. Ela não é nem minha só e nem sua, ela é nossa. O que a gratidão dá, então, né? Ela dá de si mesma como um eco da alegria, porque ela é amor, porque ela partilha, entendeu? É como se fosse um eco dessa felicidade, porque aquela felicidade, ela bate em mim e ecoa, certo? É um prazer somado a outro prazer. Por isso que a gente falou que era era o prazer mais virtuoso, né? Era a virtude prazerosa e o prazer mais virtuoso. Por quê? Porque ela soma prazer ao prazer. O prazer de receber de quem teve o prazer de me dar. Olha que interessante. Ela é felicidade somada à felicidade. É gratidão somada à generosidade. Quer dizer, a generosidade, tanto minha, que estou doando, quem está doando, como aquele que está recebendo, né? Somada à humildade. Então, a generosidade somada à humildade, somada a esse prazer. Por isso que ela é tão agradável. Isso a gente pensa no campo filosófico, mas se a gente pensar, a gente extrapola o campo filosófico, né? E fica muito fácil da gente entender isso, né? A gratidão, então, no caso, né, ela é uma virtude, ele é um dom, sob o ponto de vista da filosofia também. E ela é partilha, alegria retribuída, amor retribuído. Então, como não agradecer, por exemplo, as coisas básicas da vida, desde aquele momento de contemplação, por isso que eu falei que talvez esse momento fosse um momento bom, que por exemplo, nós tivemos o outono agora, aquele pôr do sol maravilhoso todos os dias. Eu tive quarentena, fiquei fechada em casa, mas eu acompanhei todos os pôres do sol aqui da minha casa, porque o outono é a estação do ano que eu mais gosto. Então, assim, eu me dava esse prazer, né, de contemplar o final do dia e agradecer por aquele dia, por tudo que a gente tinha vivido, de bom, de ruim, de novo, de provocador que tinha acontecido naquele dia. Então, assim, ainda fala assim, como não agradecer, né, o nascer de um dia, o sol, os passarinhos, né? Então, Spinoza, que é um filósofo também, né, diz que quanto mais nós amamos as coisas singulares, mais amamos a Deus.
porque é aquela hora da contemplação, né? Que você fica. Então a gratidão, ela é um espectro muito grande, que vai desde as coisas muito simples, né? Da natureza, das coisas do ser, né? Até as questões mais complexas. Então, ou seja, a gratidão, ela é essa virtude ampla, né? Como a gente falaria assim, de um amplo espectro hoje, né? Além de tudo, essa gratidão, ela é gratuita. Olha quanta coisa essa virtude nos faz. Porque não se pode exigir, por exemplo, do outro, você não pode exigir nada da gratidão. Porque a gratidão, ela simplesmente é. Quer dizer, não tem pagamento para ela, não tem exigência para ela, ela é gratuita. Ela simplesmente é. O reconhecimento talvez seja um dever, né? O reconhecimento talvez seja um dever, inclusive sobre o aspecto de Rousseau. Rousseau fala do dever, né? Então ele fala que Rousseau também, filósofo, né? O reconhecimento talvez seja um dever, mas a gratidão, ela é gratuita. Ela simplesmente, você não exige nada dela, né? A vida é graça, né? E o ser é graça mais elevado, ou seja, a vida é graça, o ser é uma graça, né? Então, o próprio fato de existir, o próprio fato de ser, já é uma expressão máxima da gratidão. A gratidão, ela se regozija, né? Ela tem esse prazer, né? Também com as coisas que aconteceram. Então nós estamos falando das pequenas coisas, das contemplações, mas também com as coisas que já passaram. Ou seja, ela é o inverso do arrependimento. Olha só, quando eu tenho a gratidão, ela é puxada pelo reconhecimento. Então, quando ela tem o prazer das coisas também que já passaram, ela é o inverso do arrependimento. Ou da nostalgia, né? Ela é alegria também por aquilo que foi. Ou seja, a gratidão, ela é uma virtude que trabalha o passado e o presente, porque o futuro ainda não aconteceu, né? O futuro trabalha com a esperança, mas a gratidão, ela trabalha com o que é hoje e com aquilo que já passou, mas não no sentido da nostalgia, do arrependimento, e sim no sentido da alegria, do reconhecimento das coisas que já foram. Alegria, então, do que se foi. A gratidão é essa alegria da memória, esse amor pelo passado, a lembrança alegre do que foi. Mesmo que aquilo que você passou tenha sido uma coisa difícil, mas que trouxe alegria, de alguma forma, te trouxe bem-estar, te trouxe reconhecimento, consciência, ele faz parte, o que passou faz parte do que você é hoje, né? Você é hoje fruto dessas coisas, então é interessante você ter essa alegria pelo que você foi, até pelos momentos ruins, pelos erros que você teve, pelas dificuldades que você teve. Quando você tem esse reconhecimento, você sente essa alegria pelo que foi, essa gratidão por aquilo que você passou, porque tudo está sempre certo. A gente vai se adequando e vai entendendo as coisas na medida do nosso crescimento, na medida que nós vamos entendendo as coisas. E na medida que eu vou ganhando consciência disso, eu vou desenvolvendo essa virtude da gratidão. A gratidão é uma virtude por excelência. Quando a gente fala em virtude, a gente pensa em excelência. Então, a virtude, ela é uma virtude. A gratidão, perdão, ela é uma virtude e ela é uma virtude por excelência. Aí você pensa assim, né? Essa excelência, né? Quando você faz a reflexão, quando você pensa no passado, né? Que bom ter vivido. Inclusive, a gente pode trabalhar bastante a questão da gratidão nas questões de luto, inclusive. O luto bem vivido é muito interessante quando a gente faz o sentimento de gratidão, faz o nosso luto pelas nossas perdas,
com um sentimento de gratidão, né? Quanto é importante essa coisa da importância do ter vivido, do ter vivenciado as coisas, de ter compartilhado, de ter aprendido com, né? Então é muito importante a gente trabalhar isso no nosso dia a dia também, principalmente com as coisas que a gente vai perdendo, com as coisas que a gente vai vendo essas transformações, né? Então, gente, a gratidão, a gente vai repetir aqui, sob o ponto de vista filosófico, ela é amor. E por isso é que ela se aproxima de outra virtude, que é a caridade. Por isso que ela se aproxima da caridade, que seria assim, uma gratidão sem causa. A caridade é uma gratidão sem causa, né? Você não tem uma causa, ela é natural, ela é uma coisa, por ela ser amor, essa gratidão, ela se aproxima da caridade, né? É uma gratidão incondicional, ou seja, a caridade, lembra que a gente fala de lei, de amor e caridade, e que a gente fala que a lei do amor é a maior lei. Então a virtude da gratidão é a virtude por excelência em amor. E ela, por ser amor, ela se aproxima à caridade, que por sua vez é uma gratidão incondicional, gratuita. Alegria somada à alegria. Amor somado a amor. A gratidão é, nesse sentido, também, o segredo das grandes e verdadeiras amizades. Por quê? É uma alegria compartilhada, né? É um amor gratuito e compartilhado e somado. Então, a gratidão é, nesse aspecto, o sentido e o segredo das amizades. Ou seja, a alegria é comum, a alegria é compartilhada. Eu tenho prazer em te fazer feliz, alegre, e você tem a alegria de compartilhar dessa alegria comigo. Ou seja, é uma via de mão dupla. Por isso que ela é, como nós dissemos, ela é a virtude mais prazerosa e o prazer mais virtuoso, certo? Então, nesse sentido, é que a gente olha o outro, né, e fala, obrigado por existir. Né? Na gratidão pelo passado é obrigado por tudo que eu vivi, né? E no caso é obrigado por a gente existir, por estar com o outro junto com a gente, certo? Então, assim, esse é um aspecto filosófico básico, vamos dizer assim, dessa abordagem da gratidão. Mas como nós falamos, nós vamos fazer uma abordagem também sobre o ponto de vista de ciência, né? Que hoje tem sido muito banalizada a questão #gratidão, né? Assim, uma coisa muito superficial. Mas quando a gente pensa na gratidão, como nós pensamos aqui, como uma virtude, como uma coisa mais profunda, e aí a gente debruça um pouquinho na ciência, tem um jornalista que chama Gustavo Ranieri, sabe uma revista, não lembro a editora, acho que é a Editora Globo, chama Vida Simples. E o Ranieri, ele fez um texto sobre o poder da gratidão. E eu achei muito legal, é uma coisa que eu já tinha lido antes, e aí eu resgatei para a gente conversar agora. Então o Ranieri, ele fala assim, exercitar esse sentimento, aí ele já joga, a neurociência, ela joga isso como um sentimento, né? A filosofia, ela entra como uma virtude. Então ele fala assim, exercitar esse sentimento no dia a dia faz bem para a gente mesmo e também para quem está próximo, Melhor, nos ajuda a cultivar o desejo da paz interna. Olha que interessante. Vou repetir. Então, exercitar esse sentimento de gratidão no dia a dia nos faz bem para aqueles que estão conosco, né? E também nos ajuda a cultivar esse desejo da paz interior, ou seja, desse prazer íntimo, esse prazer do ser, essa gratidão, essa gratuidade, essa generosidade, essa humildade genuína e gratuita. Teve um estudo feito nos Estados Unidos com 43 pessoas que sofriam de depressão, distúrbio de ansiedade, né?
E aí, separaram 22 dessas pessoas e submeteram eles a 3 meses de sessões semanais, né? Fazendo exercícios, pediram para que eles escrevessem cartas de gratidão, para que fosse desenvolvido esse sentimento nessas pessoas, né? Então, eles faziam cartas toda semana, faziam sessões dessas cartas, né? E o que se observou é que aqueles que fizeram esse exercício, eles ativaram uma área do cérebro responsável por esse sentimento, né, de gratidão, e conseguiram tratar seus distúrbios com mais facilidade. Ou seja, isso foi feito numa universidade de Indiana, em 2016. Ou seja, foram 22 pessoas submetidas a esse exercício semanal durante 3 meses de fazer cartas de gratidão. E aí uma área do cérebro, naqueles mapeamentos cerebrais, observou-se que a área do cérebro responsável pelo sentimento de gratidão foi ativada. E isso acabou ajudando eles a trabalhar os seus distúrbios com mais facilidade. Olha que interessante, né? Um outro psicólogo americano chamado Robert Emmons, ele, através das pesquisas dele, né, ele descobriu que a gratidão, você desenvolver esse sentimento, essa virtude, reduz as emoções tóxicas da gente, né? Que emoções tóxicas? As emoções exatamente contrárias, o egoísmo, o ressentimento, essas emoções que só fazem mal, a raiva, né? Então, você cultivar isso, você conseguiu reduzir as emoções tóxicas e aumentar e gerar níveis maiores, né, de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, à felicidade, que são os neurotransmissores, a dopamina, né? A dopamina e serotonina também. Mas o que ele viu? Ele liberando no organismo esses transmissores, como a dopamina, a serotonina, que gera uma onda de bem-estar e prazer. Ele tem um livro que chama Agradeça e Seja Feliz. Isso está explicado no livrinho dele, que é da Nova Era, da editora Nova Era. Então, ou seja, você desenvolver esse sentimento, você está jogando no seu organismo substâncias químicas que vão ativar esses neurotransmissores responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar, pela felicidade. É falado o seguinte, que acima de tudo, né, gratidão não está atrelada a qualquer sentimento de religião, de espiritualidade. Ou seja, a questão da religiosidade e da espiritualidade, ela é um condutor disso, mas independentemente de você estar ligado a um movimento religioso, de ter religião ou acreditar em alguma coisa, a reação química que o sentimento de gratidão vai provocar no seu organismo é exatamente o mesmo, ou seja, vai liberar essas substâncias que vão ativar os neurotransmissores responsáveis, ou melhor, são os neurotransmissores responsáveis pelas sensações de prazer, de felicidade e de relaxamento também. Acima de tudo, né? Então, ou seja, não existe essa... ela independe da sua questão religiosa, vamos dizer assim. Lógico que as questões religiosas que nós vamos falar mais no final, que é com relação à espiritualidade, ela vai ser um caminho, um veículo para que isso aconteça de uma forma talvez mais fácil, de uma forma... ela vai criar caminhos para isso, mas em termos de bioquímica, em termos de neurotransmissor, vai funcionar da mesma forma, né? Tem um pesquisador, um neurocientista, chama Oliver Sacks. O Oliver Sacks, ele era ateu declarado e ele foi submetido a um tratamento para o câncer, e na fase final dele, ele já tinha feito alguns ensaios que se transformaram em livros, né, que se transformou num livro, que se chama Gratidão.
E ele, nesse livro, ainda ele escreve assim, olha, não consigo fingir que não estou com medo, mas meu sentimento predominante é a gratidão. Interessante, porque a gente pode ter medo, a gente pode passar por momentos difíceis, mas a gente pode continuar desenvolvendo a nossa gratidão. Então, gratidão por tudo, né? Pelas mínimas coisas, especialmente pelos desafios que a gente tem pela vida, né? E esses neurotransmissores, eles agem como ansiolíticos naturais, ou seja, eles vão ajudar a gente a ver as formas de uma outra forma. Ele vai provocar uma reação em você que vai te auxiliar na condução das tuas coisas, da tua vida, né? Das dificuldades. Você passa a ver soluções em vez de problemas. É mais ou menos assim que funciona. Essa prontidão, o cérebro, quando você está com sentimento de gratidão, tem áreas que são ativadas através desses neurotransmissores que te deixam num estado de prontidão. Então, o cérebro fica no módulo mais criativo. Então, ele consegue enxergar as coisas de uma outra forma. Olha quanto benefício que tem. Quer dizer, a ciência hoje vem comprovando aquilo que a filosofia já falava, a ciência corrobora com os trabalhos e a espiritualidade nos ajuda a chegar nesse momento, né? E nos conduz a isso, né? Então, a gratidão, ele fala, né? Um outro pesquisador que chama... deixa eu ver o nome. O Wallace Lima, ele fala que a gratidão é exatamente você treinar o corpo para ver o estado para viver o estado de presença. Olha só, ele prepara, o sentimento de gratidão, ele te prepara para sentir o teu estado de presença. À medida que a gente trabalha a gratidão conscientemente, a gente produz bem-estar. A gente produz bem-estar. Então, olha que interessante. O corpo da gente, quanto mais a gente vai trabalhando isso, mais ele vai sendo treinado, né, para fazer isso de uma forma consciente, né, primeiro inconsciente, depois consciente, e produzir esse bem-estar. Olha que legal. Um antropólogo americano que hoje vive no Brasil, dá aula lá em Santos, na Faculdade Santa Cecília, que chama Darrell Chaplin, não Chapelin, né? Chaplin. Ele fala, se agradeço a você e você recebe este ato de maneira certa, você aumenta o grau de sua felicidade pessoal, pois a gratidão está diretamente relacionada à felicidade. Ele também tem um livro Eu e o Portal dos Sonhos. Ou seja, quando eu agradeço e a pessoa recebe isso da forma correta, quer dizer, eu agradeço, eu mostro a minha gratidão e a pessoa recebe, aumenta a nossa felicidade. Olha só, o grau de felicidade pessoal seu aumenta e aumenta a felicidade do outro também. Ou seja, olha que interessante. Então, nós temos várias coisas. Existe um negócio chamado epigenética. Vocês desculpam se eu estou sendo muito técnica, é que isso particularmente me interessa muito, que a epigenética é você modificar o genoma para as outras gerações, mudar, eu vou explicar direitinho, estou confundindo um pouquinho. Olha, você transmite hereditariamente para as próximas gerações um tipo de comportamento. A epigenética trabalha isso sem alteração na sequência do DNA. Quem me conhece, desculpa, eu costumo falar que isso está no DNA espiritual e mais especificamente no DNA lixo. Ou seja, hoje a epigenética já está trabalhando isso, ou seja, já está trabalhando essa questão dos genes na transmissão dessa questão da hereditariedade desse comportamento de gratidão. Não só desse, né? Comportamentos depressivos, comportamentos de ódio, mas a gratidão também está sendo estudada nesse sentido pela epigenética. Então ele fala assim,
esse pesquisador, ele fala assim, que quando alguém nasce e cresce num ambiente no qual a gratidão permeia a vida de todos, tem uma tendência maior de experimentar os efeitos positivos desse sentimento. Então você recebe essas informações por algo que poderia se chamar de memória ancestral, deixa ele falar assim, espiritual, dessa consciência que habita fora do corpo. Olha que interessante. Então aqui a própria ciência falando de uma memória ancestral, de uma memória espiritual. Então eu acho que a ciência vai caminhar até que vai chegar um momento que nós vamos conseguir achar uma explicação da transmissão desse comportamento, quer seja os comportamentos positivos ou negativos, mas eu tenho uma plena convicção disso, né? Ou seja, você muda os genes sem alterar a cadeia de DNA. É muito legal, né? A sequência de DNA. Então, quando a gente pensa, agora vamos extrapolar muito além dos genes, né? E tudo. Quer dizer, nós já falamos de filosofia, nós já falamos de ciência, agora nós vamos falar de espiritualidade, né? Então, gratidão é amar, é ter compaixão, é ter tolerância. Está muito claro, né, que você tendo bons comportamentos, bons atos, bons sentimentos, vão te levar a esse outro caminho do bem, a essas reações bioquímicas, a esse relacionamento construtivo e positivo entre as pessoas, né? E vai fazer bem não só para você, como vai fazer bem para todo mundo. É uma coisa que faz bem para todo mundo. É demonstrado cientificamente também, né, que os efeitos... quando você... Agora vamos voltar uma coisinha aqui. Às vezes você fala assim, meu Deus, mas eu tenho tanta dificuldade de demonstrar gratidão, eu tenho tanta dificuldade de sentir isso, né? É exercício. Lembra que eu falei que é excelência? É exercício. Ninguém, apesar da genética já te trazer algumas coisas que te favorece, é o exercício, é a prática. Então, ou seja, é aprendendo a amar, aprendendo a exercitar a compaixão, a tolerância. Todas as possibilidades que a gente tiver. Ninguém nasce pronto. A gente nasce com todas as potencialidades, todo o poder de vir a ser. Mas ninguém nasce pronto, né? É malhação da nossa vida. Então, assim, para quem não consegue, tem uma dificuldade maior, existem trabalhos orientando a prática da meditação, né? Meditar, pensar em fazer as técnicas de meditação, seja ela a qual você optar, né? Porque a gente já tem trabalhos que falam que vai muito além do relaxamento. Essas técnicas de meditação, elas vão provocar um aumento, uma ampliação das suas possibilidades de tolerância, de compaixão e, por consequência, da gratidão. Então, um exercício que a gente pode tentar, além das experiências de vida que a gente tem, das nossas oportunidades, também é a prática da meditação, né, que vai te levar a uma reflexão maior, um estado de relaxamento maior através da própria dopamina, que a gente já falou, e vão te favorecer. O Chaplin, ele fala isso, que vai te favorecer a um estado de gratidão, certo? Então, para isso é imprescindível que a gente procure assim, livros bons, conversas boas, músicas boas, contemplação, gente, felicidade. Nós temos que a felicidade somada, amor somado. Ou seja, nós temos que nos envolver em coisas boas, coisas do bem, coisas que vão fazer isso brotar esse sentimento e, por excelência, a virtude, vão fazer brotar. E isso só vai fazer bem para a gente, só vai fazer bem para todo mundo, para a humanidade, para o planeta, para todos, né, de uma forma geral. Então, e vai também fazer com que a gente também mude um pouquinho o nosso olhar para as coisas, né, como já falou lá antes, vai fazer a gente olhar os problemas de uma outra forma, buscar soluções, mesmo que tudo tá ruim, a gente vai ver que em algum momento isso tá bom e tá certo, e essa certeza de que as coisas estão certas trazem esse sentimento de gratidão também, né? Essa paz interior, né? Então, olhar para todos os lados de uma situação, enxergar a graça que existe nas coisas invisíveis, sabe aquela coisa que ninguém enxerga, que só você enxerga, e isso te faz feliz, sabe aquela coisa que te faz feliz?
simplesmente por ser. Tem uma música que eu gosto muito, né, que é só do Gil, que ele fala, né, só para ver a flor do seu sorriso se abrir. Quer dizer, você ter prazer em ver o outro feliz. Isso é uma gratidão, por isso que fala que é amor, porque é uma gratidão muito grande, é um sentimento de contemplação da felicidade que te vai trazer a gratidão. Tem uma educadora que ela fala isso, né, a gente tem que fazer esse exercício, é a Carolina Berger. A gente tem que fazer esse exercício das coisas boas, das músicas boas, dos livros bons, das companhias boas, dos filmes bons. Exercitar isso, né? Então, para a gente terminar, gente, a gratidão, eu vou deixar assim, olha, a gratidão, nós podemos alcançar, com a gratidão, né? Nós podemos alcançar a sensação de paz dentro de nós mesmos. A gratidão, ela traz esse sentimento de paz muito grande. E que a gente possa seguir a vida, né, sendo grato. Essa é que é a nossa grande lição da nossa conversa hoje, que a gente possa seguir a nossa vida sendo grato, que a gente exercite esse poder de gratidão, esse poder de deixar aquilo que está dentro da gente germinar, né, só para ver a flor do sorriso se abrir. Né? E principalmente para ver a flor do seu sorriso também se abrir, aquele sentimento de contemplação e felicidade, tá ok? Muito obrigado. Eu tenho uma sugestão que nós vamos até tentar conseguir, eu não sei se nós vamos conseguir, mas se não der certinho, tem um poema que o Divaldo Franco fala, que é o poema da gratidão, é de um espírito chamado Amélia Rodrigues. É um poema lindo, chama Poema da Gratidão. Ele está disponível no YouTube. A gente vai tentar colocar no finzinho, mas se todo caso não der, vocês acessem o YouTube e, por favor, ouçam esse poema com esse olhar, com esses ouvidinhos, depois que a gente conversou sobre tudo isso. Eu queria agradecer do fundo do meu coração de estar fazendo isso. Falar sobre isso me fez muito bem, estudar sobre isso me fez muito bem, rever coisas sobre isso me fez muito bem. Então eu queria agradecer vocês por estarem me dando essa oportunidade de fazer esse trabalho que só me fez bem. Me deixou um pouquinho ansiosa, mas me fez muito bem. Que o nosso Mestre Jesus nos auxilie sempre, nos ajude, seja o nosso modelo e guia, e que assim seja. Graças a Deus. Para todos.